Então, vamos começar com nossa meditação. Para isto, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 14. Nosso tema é os enganos no tempo do fim. Que é isso que está acontecendo nesses últimos tempos. Nós sabemos que estamos vivendo tempos memoráveis, ou tempos solenes, porque a cada vez que o tempo vai passando, a proximidade da volta de Jesus é bem mais clara. E João 14, versos 1 a 3, são versos conhecidos. Ele nos diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. São belas palavras de nosso Mestre, de nosso Senhor, Deus Jesus Cristo. Palavras que começam, primeiramente, acalmando nossa ansiedade. Não se turbe o vosso coração. O homem, após a queda, após o pecado, ele ele virou um homem frágil, um homem assaltado pelas emoções, seja a ansiedade, seja a agonia, o desespero, entre outras. Então, Deus, conhecendo o coração de seus discípulos, agora contextualizando aqui as palavras, ele também vendo que seus discípulos eles estavam ansiosos de querer saber como e quando iria acontecer todas essas coisas que Jesus estava falando. Era difícil para os discípulos entender que Jesus tinha que ir embora. Era difícil para os discípulos entender que Jesus tinha que morrer para que se cumpra assim tudo aquilo que foi falado pelos profetas. Aí Jesus, naquela noite, na Santa Ceia, a última noite que ele estaria junto com os discípulos, ele lhes disse: não se turbe o vosso coração. Fiquem calmos. Aquietai-vos. Não deixem que as coisas do mundo os perturbem. As seguintes palavras dizem assim: creja em Deus e creja em mim também. Quando Deus está falando isso, acredite em mim, Ele está chamando a atenção para nós olhar diretamente para Ele, para nós escutar sua palavra. Pois algo ia acontecer, ou algo estava acontecendo para que nossos olhos sejam desviados de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Vamos ver em Mateus 24. Antes deste evento da Santa Ceia, Jesus teve um sermão profético, que está relatado em Mateus 24. Os discípulos, aliás, estavam reunidos com Jesus, e quando o primeiro versículo diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então, os discípulos estavam maravilhados com o templo. Se nós fizéssemos uma aplicação para nossos dias, seria um templo muito luxuoso, porque era um templo que estava banhado, incluso os interiores do lugar santíssimo e do lugar santo, era banhado tudo em ouro. Tal qual foi mostrado o modelo no Monte Sinaí a Moisés. Então, era muito luxuoso. Ele tinha pedras engastadas com provavelmente pérolas ou pedras preciosíssimas, pisos de mármore, enfim, era muito belo, era maravilhoso. E os discípulos, como todo homem que se maravilha com as construções, eles falam para Jesus dizendo: Senhor, está vendo este templo? Olha que magnífico, que maravilha de construção. E Jesus talvez
tirando um pouco, abaixando um pouco os ânimos dos seus discípulos, tirando a direção dos seus olhos do templo para ele. Lhes disse assim, Jesus, porém, lhes disse, verso 2, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, agora, aquela maravilha, aquele assombro dos discípulos, Jesus agora disse, olha, não se preocupe com essas construções, porque tudo será destruído. E nós sabemos que no ano 70, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, foi destruído completamente pelos romanos. Essa seria a primeira aplicação. A aplicação primária dessas escrituras. Ainda os discípulos estavam um pouco agora atordoados, um pouco impressionados com as palavras de Cristo. No verso 3 nos diz agora o seguinte, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles queriam saber. Daí que quando chega no momento da Santa Ceia, Jesus lhes disse, não se turbe o vosso coração, calmem-se, né? Confiem em mim, crejam em mim, entendam as palavras que eu estou proferindo para vocês. E aqui, uma vez mais, Jesus profere uma advertência para responder aos seus discípulos. Quais seriam esses sinais? Antes de mostrar-lhes os sinais para que se cumpram essas palavras que ele estava proferindo, dessa profecia que ele estava falando para eles, Jesus lhes disse no verso 4, e esse aqui o centro da nossa mensagem. E ele lhes respondeu, dizendo, veja que ninguém vos engane. Jesus olhando para seus discípulos, nessa angústia ou nessa ansiedade de querer saber quando que Jesus iria voltar, agora Jesus olhando para eles com amor fraterno, com aquele amor ágape que ele sempre tem demonstrado a seus discípulos e com a misericórdia também, Deus, Jesus, ele fala para seus discípulos, meus queridos irmãos, meus discípulos, meus filhinhos, veja que ninguém vos engane. Essa palavra do engano, no capítulo 24 de Mateus, aparece 5 vezes. Isso significa que Jesus está batendo na tecla, dizendo que nos últimos tempos, fazendo uma aplicação agora para nossos dias, que nos últimos tempos surgiriam muitos enganos para nos desviar do caminho. Nós sabemos perfeitamente que o inimigo de Deus, ele é o arquiteto desses enganos. Não é por acaso que Jesus, que no céu começou esses enganos. Apocalipse 12, verso 4, nos vem dizendo o seguinte, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então, fíjense, aqui em Apocalipse 12, 4, nos está dizendo que o dragão, se nós lemos completamente o verso, ele menciona que é o dragão que faz esse engano. Cauda, em profecias, significa o falso profeta, o enganador. Então, aqui nos está dizendo que o enganador conseguiu arrastar a terça parte do céu, a terça parte das estrelas do céu, a terça parte dos anjos, conseguiu enganar e os arrastou. Começou lá no céu. No versículo 7, nós vemos que, por causa desse engano que ele tem propiciado, tem conseguido enganar a essa terça parte dos anjos, é que houve uma batalha no céu. E não houve mais
lugar para eles permanecer ao céu, porque eles pecaram contra Deus, se rebelaram contra Deus. Então, Satanás começou sua obra de engano lá no céu. E ele continua, quando foi desterrado para a terra, ele continuou sua obra de engano aqui na terra. Em Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5, diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só que falácia, que engano. Como é que agora dois seres plenamente perfeitos, que estavam em comunhão com seu Deus, agora Satanás, ele consegue enganar primeiro a Eva e por meio de Eva ser uma pedra de tropeço para seu marido e assim desse modo arrastar também eles para o pecado, arrastar eles também para a condenação do pecado, que é a morte eterna. Só que a obra de Satanás não parou por aí. À medida que fosse cumprindo os tempos, temos aí o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 dias. Isso faz referência justamente a 1844, onde profeticamente Deus escolhe um povo para levar a mensagem ao mundo, para levar essas 3 mensagens de advertência ao mundo. Nesse mesmo período, nessa mesma época, Satanás vem criando também, surge essas novas teorias, por exemplo, o evolucionismo com Charles Darwin, temos evolucionismos teístas, que já vendria a ser a evolução dessas teorias, por decirlo assim. O marxismo com o comunismo, o feminismo, a luta de classes, etc. E por aí ele se ramifica, né? O espiritismo, e entre outras. Aqui apenas eu tenho escolhido as mais conhecidas por todos nós, o que é o mais comum, né? E por último, faz uns anos atrás, ele surge também a teologia feminista, incluso nós sabemos perfeitamente que foi divulgado há umas semanas atrás por alguns membros, por um membro, um cantor neste caso, da nossa igreja, né, juntamente com o pastor. Todas essas teorias é somente para nos afastar de Deus. Não há como nos conciliar, por exemplo, comunismo com cristianismo, porque o comunismo, o objetivo do comunismo é destruir, destronar Deus do coração do homem. E entre outros, né? Aqui apenas mencionando um exemplo, evolucionismo, destronar Deus, que não foi Deus o criador das coisas, mas que foi por acaso, do nada as coisas foram acontecendo até nos chegar até nós. É uma loucura. Mas tudo isso o inimigo de Deus tem ocasionado. Todos esses enganos têm realizado, têm dado frutos. Aqui, na História da Redenção, capítulo 56, página 392, a senhora Helena de White menciona o seguinte: Satanás olha com grande satisfação para os que professam o nome de Cristo. Olha só. Embora se apeguem intimamente aos enganos aquele mesmo de origem. Sua obra é ainda inventar novos enganos. E seu poder e arte continuamente crescem nesta direção. Uma advertência nos está dizendo o proceder de Satanás. Primeiro nos diz que ele está satisfeito como professos cristãos de diferentes denominações, incluídos adventistas, eles têm abraçado esses enganos. Não é por acaso que acontecem essas lives sobre a teologia feminista, ou outros sites como Adventista Subversivo, etc. Temos
um monte de pessoas enganadas, os frutos desses enganos, como ele está, estamos vendo, né? Satanás olha com grande satisfação. E aqui um exemplo daquela live, nos disse assim, este jovem, incrível, aprendi muito, pude desconstruir muitos tabus. Jesus não é o caminho. Olha a conclusão que chega aquele jovem graças a uma live. A verdade bíblica é subjetiva e de uma interpretação cíclica. Deus é apenas um ser filosófico. Maravilhoso, Leo. Ultimamente você tem arrasado. Te amo. É muito triste ler isso. E eu falo assim com muito pesar. Fazendo ênfase àquilo que a irmã Ellen White falou. Satanás olha com grande satisfação para aquelas pessoas cristãs que têm abraçado os seus enganos. E olha seus frutos. Aqui estou mencionando apenas um de muitos outros, de muitas pessoas que têm sido afastadas do caminho de Deus. Com isso, não estou dizendo que essa pessoa vai se perder ou vai se salvar. Eu não sei o que vai acontecer. A porta da graça ainda está aberta para que todos cheguem ao arrependimento e aceitem a boa vontade do nosso Deus para a salvação e vida eterna. Mas, por enquanto, vemos como o engano tem ocasionado esses desastres. Mas não para por aí. Jesus, como nós temos lido em João capítulo 14, 1 a 3, ele nos deu a promessa da sua segunda vinda. Ele nos deu essa promessa de que há de voltar com todo o seu poder e glória. E Satanás, ele falsifica também. Ele vai tentar falsificar isso. Olha só o que diz em Mateus 24, versos 23 e 25. Então, se alguém vos dizer, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou ter predito. Jesus continua nos advertindo, né? Uma vez mais, surgirão falsos cristos e enganarão até os próprios escolhidos. Estamos vendo aí os escolhidos de Deus, aqueles que devem levar as três mensagens angélicas, devem mostrar ao mundo a mensagem de Deus, a última mensagem de Deus para a humanidade, sendo enganados. A irmã Ellen White, em Testemunhos Selectos, volume 1, página 122 e 123, diz assim: há, porém, um limite do qual Satanás não pode ir. E aí ele chama em seu auxílio o engano, e falsifica a obra que não tem realmente o poder de efetuar. Nos últimos dias, nos nossos dias, ele se apresentará de tal maneira que faça os homens crerem que ele é o Cristo, vindo pela segunda vez ao mundo. Ele personificará a segunda vinda de Jesus. Obviamente, como disse aqui este escrito, é que ele não tem o poder para efetuar do jeito que Cristo vai vir, mas ele vai falsificar. Ele se transformará, na verdade, em anjo de luz, mas ao passo que ostentará em todos os sentidos a aparência de Cristo, até onde possa chegar a simples aparência. Isso não enganará a ninguém, senão aos que, como Faraó, estão procurando resistir à verdade. Prestem muita atenção nessa parte final. Essa falsificação não enganaria ninguém, apenas aqueles que se resistam à verdade, aqueles que não queiram obedecer a Deus, aqueles que não amam a Deus e seus mandamentos. Eles serão enganados. Isso tem acontecido no tempo de Cristo com os judeus. Há de acontecer também hoje com muitos profetas cristãos. E por si fora pouco, o último engano, Apocalipse 28.
Mateus 24, versos 22 a 23, 24, nos vem dizendo da segunda vinda, que será falsificada. Depois do milênio, acontecerá o seguinte, Apocalipse 20, verso 8, diz: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Isso há de acontecer depois do milênio, quando Jesus, junto com todos os salvos, eles voltem com a cidade santa. Uma vez que a cidade santa se colocar no lugar, no Monte das Oliveiras, então os ímpios serão ressuscitados. Né? Se nós lemos o capítulo todo do capítulo Apocalipse 20, nós veremos essas cenas. Os mortos ímpios ressuscitarão pela segunda vez. Para quê? Justamente para que Satanás volte a enganá-los. Em relação a isto, o comentário de Ellen White é o seguinte, que se encontra no Grande Conflito, capítulo 42, página 663. Agora, Satanás se prepara para a última e grande luta pela supremacia. Enquanto despojado de seu poder e separado de sua obra de engano, o príncipe do mal se achava infeliz e abatido. Mas, sendo ressuscitados os ímpios mortos, e vendo ele as vastas multidões a seu lado, revivem as esperanças e decide-se a não render-se no grande conflito. Arregimentará sob sua bandeira todos os exércitos dos perdidos e por meio deles se esforçará por executar seus planos. Contudo, fiel à sua astúcia original, ele não se reconhece como Satanás. Então, olha só, ele é fiel a seus enganos, a essa astúcia de enganar. Ele não se reconhece como Satanás. Pretende ser o príncipe que é o legítimo dono do mundo e cuja herança foi dele ilicitamente extorquida. Representa-se a si mesmo ante seus súditos iludidos como um redentor. Assegura-lhes que seu poder os tirou da sepultura e que ele está prestes a resgatá-los da mais cruel tirania. Mais uma vez, agora depois do milênio, depois de que Deus tenha voltado, agora pela terceira vez, poderíamos dizer desse modo, pela terceira vez, Cristo volta a este mundo, não sozinho, mas com todos os salvos, com todos os redimidos dentro da cidade santa. E Satanás, uma vez mais, ajunta todos os mortos, porque são como areia do mar, todos os mortos ressuscitados, para os enganar. E como vimos aqui, para tentar tomar a cidade santa, porque, segundo ele, foi tirado ilicitamente, né? Começou seu engano no céu, e o final dele será também enganando. Por isso, Jesus nos disse em Mateus 24, verso 4, vede que ninguém vos engane. Para nós não cair nesse engano, aqui nos disse o seguinte: importa dar ao povo sólida instrução quanto às razões da nossa fé. Pregar, devemos pregar, predicar o evangelho eterno. Precisam ser instruídos em grau incomparavelmente maior do que tem sido nas doutrinas da Bíblia e especialmente nas lições práticas dadas por Jesus aos discípulos. Meus queridos, nós não podemos ser simplesmente meras pessoas teóricas, porque a teoria é bom, mas se somente nos conformamos com a teoria, seremos como aquela parábola que Jesus falou sobre a construção daquela casa em cima da areia. Porque somente teoria não nos vai ajudar a afirmar-nos. E aqui ressaltei em vermelho que disse, e especialmente nas lições práticas dadas por Jesus. Aquilo que é teórico nós temos que praticar. É a forma como nos firmaremos, é a forma como nós construiríamos nossas casas em cima da rocha, que é Cristo Jesus.
Sem a prática, estamos perdidos. Sem a prática, seremos pessoas facilmente enganadas, ou facilmente a ser enganados. Os crentes precisam ser impressionados com a grande necessidade que têm de conhecimento bíblico. Requer penoso esforço gravar na mente de todos os sólidos argumentos da verdade. Quando diz aqui requer penoso esforço, é porque realmente nós temos que esforçar. Nós sabemos que a nossa natureza não quer buscar a Deus. Antes, nossa natureza, como está escrito em Romanos 3, versos 9 em diante, nossa natureza é de fugir de Deus, assim como Adão, quando pecou, ele fugiu de Deus. Nossa natureza é essa, fugir de Deus. Por isso, é uma batalha cruel, mas uma batalha na qual tem vitória, porque Jesus está conosco. Pois todos seremos provados. Olha só, requer penoso esforço gravar na mente de todos os sólidos argumentos da verdade, pois todos seremos provados. Todos, grandes e pequenos, todos seremos provados. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem filhos pequenos, volte toda a sua atenção a eles. Eduquem nos caminhos que devem andar, porque todos seremos provados, grandes e pequenos, todos seremos provados. A nossa fé vai ser provada. E os que se acham arraigados e fundados na obra de Deus não serão abalados pelas heresias, pelos enganos que se levantarão de todos os lados. Prestem atenção a isso. Mas se qualquer um negligenciar ou ter o necessário preparo, serão assolados pelos erros que têm aparência de verdade. O que nós estamos vendo hoje, jovens que aparentam estar seguindo verdades, mas estão seguindo somente a aparência, estão seguindo os enganos de Satanás. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Não é por acaso que Jesus, na sua palavra, nos disse que devemos esquadrinhar a sua palavra, porque nelas nós todos julgamos ter a vida eterna. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, meu querido internauta, são momentos solenes que estamos vivendo, estamos vendo como as pessoas estão sendo enganadas, estamos presenciando, somos testemunhas oculares de como estão sendo enganadas muitas pessoas. Incluso os escolhidos estão sendo enganados. Esses escolhidos pelo engano, achando que estão com a verdade, estão espalhando isso também para outros. E assim o engano se está espalhando mais e mais e mais. Precisamos alcançar completa compreensão da verdade. E para isso precisamos estudar diligentemente a palavra, para não sermos enganados. Lembre-se que Satanás tentou enganar Jesus usando a própria palavra no deserto da tentação. Usou o Salmos 91:11, dizendo assim a Jesus: tira-te do pináculo, que está escrito, Deus enviará os seus anjos para te protegerem e você não tropeçar em pedra alguma. E Jesus respondeu também da mesma maneira, à mesma altura: escrito está que não tentarás o Senhor teu Deus. Meus queridos irmãos, o exemplo de Cristo é claro para todos nós. Sem Jesus nada poderemos fazer, mas com Jesus nós todos poderemos ser fortalecidos. Todo poderemos fazer, fortalecidos em Cristo Jesus, como está em Filipenses 4:13. Meus queridos, a uma só nos resta a todos nos empenhar mais no estudo da palavra. Incentivemos os nossos jovens para que não sejam enganados. E neste momento, eu faço esse apelo para você. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Entregue-se por completo. Como está escrito em João 14, verso 1, creia em Deus e creia em mim também. Crer em Cristo significa conhecer o que está escrito e praticar aquilo que nós temos adquirido. Meus irmãos, o tempo está acabando.
O tempo glorioso se está aproximando com muita velocidade e para isso temos que estar preparados e não ficar de fora do nosso reino, que devemos de recebê-lo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que o Espírito Santo lhe dê essa força para você poder estudar a palavra de Deus com toda a força, com toda a sua mente, com toda a disciplina. E assim todos nós um dia estaremos lá no céu, unidos, proclamando hosanas ao nosso Rei, que há de vir muito em breve. Que Deus abençoe.